psicanálise, no berçário dela, ela fazia uso da hipnose. Ela recorria à hipnose porque Freud, bem no início, acreditava que a hipnose era um recurso fundamental para se acessar o inconsciente humano. Mas depois de algum tempo, ele chegou à conclusão de que a hipnose, conquanto existisse como fenômeno, ela era muito mais um fenômeno de indução do que um fenômeno de regressão a factualidades, porque a presença do interventor, a presença do psicanalista, do terapeuta, do hipnólogo na terapia, do indivíduo que busca esse acesso, pede esse acesso ao cliente e a quem o cliente concede tal acesso, ao conceder esse acesso que lhe foi solicitado, ele reconhece a superioridade do indutor, que no caso é o terapeuta. E ele se coloca na condição de submisso, psicológico imediato, de modo que a própria intenção não revelada do terapeuta é percebida, é transferida, é captada, é sentida e funciona como mecanismo de indução e de sugestão dessa pessoa que aceita o processo de hipnose. Você diz, bom, mas não é bem de hipnose que ele está falando de regressão. Mas toda regressão funciona como uma espécie de hipnose regressiva. Regressão a tal ponto que supostamente o indivíduo começa a narrar emoções da vida ultrauterina e de traumas primais, onde quer que se os tenha experimentado. Bom, você pode perguntar, mas você não crê na possibilidade de que memórias ultrauterinas sejam manifestas? Claro que eu creio, eu falo sobre isso toda hora. Como eu também creio que regressão acontece e hipnose acontece. Mas eu não creio é que a hipnose tenha a isenção que se pretende que ela tenha. Ela já carrega uma certa indução. Ela carrega a projeção do terapeuta na indução. Por mais que ele não queira, mas todo mundo se trai nesse processo. E a regressão já vai carregada, portanto, dessa indução. Se na conversa que houve entre terapeuta e cliente aventou-se alguma possibilidade vinculada a pai, mãe, trauma, no tempo pré-natal, no natal, no pós-natal do indivíduo, na idade tenra, se isso tudo já foi de algum modo insinuado, sentido, só não foi revelado porque a pessoa se manifestava inibida e o terapeuta disse uma regressão vai lhe ajudar, ele já estabeleceu as pautas da viagem. Eu creio em acontecimentos parecidos com regressão quando eles são espontâneos. Aí você me pergunta, e existem esses acontecimentos espontâneos? Acontecem sim, espontaneamente. A gente sonha com o que não imaginava, a gente começa a ter flashes do que a gente não sabia e devagar, quando a gente vai perdendo o medo dos flashbacks que começam a vir para nós, eles começam a se tornar mais recorrentes, mais intensos, mais completos, mais contínuos. Como eu também, pessoalmente, já tive experiências onde eu não estava procurando nenhuma forma de regressão. Mas, por exemplo, em 3 ou 4 ocasiões, em relação a um certo tipo de toque de massagem que eu recebi em 1998, 99, na Flórida, por uma pessoa que tocava de um determinado modo sem a intenção, por exemplo, como hoje a intenção manifesta da microfisioterapia, que vai apalpando você, procurando estimular memórias celulares adormecidas
que lhe venham, portanto, à mente. Não era a intenção dela, mas sem buscar tal coisa, muita coisa, ela que não tinha absolutamente nada a ver com nenhum processo terapêutico, era só de toque, massagem, suscitou em mim, nas memórias celulares do meu corpo, evocações e memórias e sentimentos e sensações que estavam dormidas em mim há muitos anos. Mas foi espontâneo. Não havia nenhum mecanismo de indução. Então, eu tenho medo sempre, é de quando alguém chega e coloca a mente na mão de um outro e diz, leva. Toma a minha mente e leva. Me conduz pelo labirinto. Porque esse labirinto raramente é integralmente do indivíduo. E frequentemente ele tem a indução do condutor. De modo que eu acho que é saudável que todo mundo lembre o máximo possível, discirna o máximo possível, o mais profundamente possível, o mais antigamente possível, as memórias da sua própria realidade e se resolva, se recupere, as assuma, as trate na verdade, na luz, dentro de si mesmo. Mas eu acho perigoso quando se entrega a mente na mão do outro e se diz, pronto, me conduz. É isso que eu penso de maneira muito geral, meu querido Marrom. Mas eu conheço essa terapia há pelo menos uns 40 e tantos anos. Qualquer forma de intervenção na descoberta de outrem, você já está atrapalhando a parada, né? Já entrou como um protagonista condutor e indutor, sugestionador. Você já começa a ser o domador da confissão do outro. E eu tenho muito medo, porque isso quebra todas as verdades do processo. Então Freud, quando ele abandonou isso, ele mandou bem. Eu acho que ele fez a coisa certa. Eu pessoalmente creio assim. E falando como um discípulo de Jesus, eu vejo Jesus, ninguém curou mais todas as dimensões do ser do que Jesus. Ele nunca recorreu a nenhum estado semelhante para fazer bem a alguém. Ele sempre chamou o indivíduo para abrir o olho, não para fechar o olho e mergulhar no nada. Ele sempre disse, vem para fora. Ele sempre chamou o cara para enxergar, para efatar, para se abrir, para não ter coragem da autopercepção. Fantástico. É aí que a cura acontece. A cura acontece de olho aberto, pela admissão, pela confissão, pelo arrependimento, pela escolha, pela decisão. Pela verdade. Pela lucidez. Verdade é luz, luz é verdade, lucidez é o predomínio da luz. É a cura da verdade. É lindo. Vem IVTV, o canal é você.